Brumadinho, uma cidade pequena e tranquila, sempre teve um charme único. Quem a conhece sabe que ela tem algo de especial, algo misterioso, que não pode ser explicado apenas pelas paisagens de montanhas ou pelos campos verdes que a rodeiam. A cidade sempre teve suas lendas, suas histórias que passam de geração em geração. Histórias de almas perdidas, de pessoas que pela força do destino ou pelo desatino da vida, nunca encontraram a paz. Eu nasci aqui, no coração de Brumadinho. Meu nome é Raimundo, ou Mundico, como todos me chamam. Sempre morei em uma casa simples, de barro e madeira, com vista para o verde das montanhas. Quando a barragem se rompeu, em janeiro de 2019, eu estava em uma estrada que me levaria para outra cidade. Nunca poderia imaginar o que aconteceria. A tragédia de Brumadinho foi algo que marcou não só minha vida, mas a vida de todos que estavam aqui naquele dia fatídico. Era uma manhã qualquer. Eu estava com meu caminhão, transportando insumos para a mineração, como de costume. Quando a notícia chegou aos meus ouvidos, ainda não tinha noção do que realmente estava acontecendo. As pessoas correram pelas ruas, mas eu não estive em Brumadinho no momento exato em que a barragem se rompeu. No entanto, quando voltei à cidade, as imagens que vi eram de uma devastação indescritível. Não havia mais Brumadinho. Só restaram os escombros, os gritos, os corpos e, pior de tudo, a lama que engoliu a vida de tanta gente. Os dias seguintes foram de caos. Uma mistura de dor, desespero e um silêncio estranho tomou conta do lugar. Eu e meus amigos, trabalhadores que estavam todos para ajudar no rescaldo, começamos a sentir uma sensação de desconforto ao entrar em algumas áreas. Não havia vida, mas havia algo no ar, uma energia pesada, como se a própria terra estivesse enlutada. Eu tinha que ir até o local da tragédia para fazer entregas, e quando passei pela primeira vez por terreno devastado, senti uma pressão no peito, como se estivesse sendo vigiado. Naquele momento, já começava a ouvir os primeiros relatos de vozes e gritos nas áreas mais próximas do desastre. Os trabalhadores comentavam, com a voz baixa, sobre figuras que viam à distância, sobre filhos que não podiam ser explicados. Mas eu estava cético. Pensei que tudo era um efeito do estresse, das emoções à flor da pele, da pressão que estávamos vivendo. Mas o que você vai contar a seguir não é algo que possa ser ignorado. Algo realmente aconteceu ali, e se você tiver coragem, vai entender do que estou falando. Naquela primeira noite que conversamos trabalhando nas ruas de Brumadinho, o cenário era desolador. A cidade estava em ruínas. Não havia mais brilho nas luzes da rua, apenas o som distante de máquinas e helicópteros que cortavam o céu como se quisessem tentar apagar os últimos vestígios de vida dali. A cada passo que dávamos, o chão parecia emitir um som estranho, como se algo estivesse tentando escapar debaixo dele. Não era só o som do lama, era como se a terra tivesse começado a sussurrar. Eu estava em um grupo de 3, eu, o Tadeu e o Juca, meu colega de sempre. A gente tentava fazer o trabalho da maneira mais rápida possível, mas parecia que quanto mais rápido tentávamos, mais tempo o trabalho tomava. O silêncio era abafado por um estranho zumbido que não podíamos identificar de onde vinha. Não parecia ser dos ventiladores das máquinas ou das bombas de drenagem. Era como se algo estivesse tentando comunicar-se com a gente, algo de outra dimensão. Foi aí que o Tadeu começou a ficar inquieto. Ele estava com a testa suada, os olhos fechados, como se estivesse vendo algo à nossa volta. O que mais me chamou a atenção foi quando ele parou e olhou para o horizonte. Ouçam! Vocês escutam isso? Ele disse, mas ninguém respondeu de imediato. Jucá e eu ficamos em silêncio. Estávamos todos ouvindo o som distante das máquinas, mas o Tadeu parecia estar ouvindo algo diferente. Pareça gritos. É alguém pedindo ajuda. Ele disse, engolindo as palavras. Nossos corações aceleraram. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas senti um arrepio percorrendo a espinha. Nenhum de nós acreditava que aquilo fosse possível. A lama já tinha engolido tantos, e agora, em meio à escuridão, o que mais poderia recomeçar ali? Porém, o que aconteceu a seguir me fez questionar tudo. O som veio novamente. Primeiro um grito abafado, depois um lamento suave, como se estivesse vindo da terra. De alguma forma, aquele som parecia surgir de dentro da lama,
como se ela estivesse viva, como se estivesse querendo nos contar algo. Eu olhei para os dois e o Juca, o mais cético de todos, estava pálido, com a boca seca. Eu não estou ouvindo coisas. Vocês ouviram também, né? Ele perguntou quase em uma sussurrada. Era impossível negar. Era um grito, mas não como nenhum outro. Era um grito de alguém que sabia que não teria ajuda. Um grito que parecia ecoar pela cidade inteira. A noite estava ficando cada vez mais densa e os gritos, os lamentos, não cessavam. Aquele som estranhamente humano parecia emanar da terra, uma sensação insuportável que nos fazia querer fugir. Mas ao mesmo tempo, havia algo que nos prendia ali. Como se a cidade tivesse feito uma espécie de pacto com algo além. Algo que não pudesse ser ignorado. Tadeu, que estava ficando cada vez mais nervoso, começou a acelerar os passos, como se estivesse tentando fugir daquele som. Eu também estava inquieto, sem saber o que fazer, mas algo dentro de mim me dizia que não devíamos sair dali. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas senti que aquilo não era um simples delírio coletivo. Algo muito mais profundo foi revelado. Precisamos ir embora. Não dá para ficar aqui. Tadeu murmurou com a voz trêmula. Mas antes que eu pudesse responder, Juca, que estava quieto até aquele momento, gritou a mão e disse com firmeza: Esperem, tem algo ali. Nós olhamos na direção em que Juca estava apontando, e foi quando vimos. No meio da estrada, à distância, havia uma figura humana, mas que parecia flutuar acima do solo. Ela estava parada de costas, como se esperasse por nós. A luz da lanterna mal iluminava seu contorno, mas a figura era nítida demais para ser confundida com uma árvore ou uma sombra. Tadeu deu um passo para trás, mas Juca, mesmo com o rosto pálido, não tirou os olhos da figura. Quem é ela? Juca perguntou, mas ninguém respondeu. A figura não se move. Havia algo de estranho, como se o tempo parasse ali, e eu senti um arrepio congelando minha espinha. Começamos a caminhar em direção à figura, como se algo nos atraísse, nos chamasse. O silêncio foi absoluto, exceto pelos lamentos que agora são abordados muito mais próximos. A figura permanente ali, imóvel, esperando. Quando finalmente nos aproximamos, um vento frio soprou. A figura girou lentamente, revelando um rosto que era mais uma máscara de dor do que uma expressão humana. O rosto estava distorcido, como se tivesse sido marcado por um sofrimento profundo e indescritível. Seus olhos estavam fechados, mas seus lábios se mexiam, formando palavras que não conseguiam ser ouvidas. Era como se ela estivesse falando para si mesma, ou talvez para nós, mas as palavras se perdiam no vento. Tadeu deu um grito abafado e recuou, enquanto Juca ficou imóvel, sem saber o que fazer. Eu, por um momento, senti uma vontade imensa de perguntar o que ela queria, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Em vez disso, observei enquanto a figura levantava lentamente os braços, como se estivesse chamando algo. E então ela desapareceu. Não foi uma caminhada para longe, nem uma sombra que se dissipou. Ela simplesmente não estava mais ali, como se tivesse sido engolida pela escuridão, pela terra. Olhei para os meus amigos e vi que eles estavam tão assustados quanto eu. Nós não sabíamos o que fazer, mas uma coisa era certa: o medo nos paralisava. Aquela presença, aquela figura, não era humana. Era algo além da compreensão. Algo que não poderia ser explicado. Sempre que eu passava perto da área devastada, uma pressão no peito me tomava, como se a terra estivesse tentando me engolir. E ao mesmo tempo, aqueles lamentos continuavam, como se as almas não encontrassem descanso. Trabalhadores contavam histórias ainda mais assustadoras. Alguns disseram ter visto figuras em lugares desertos, em trilhas solitárias. Outros ouviram vozes de pessoas desaparecidas, gritando em busca de socorro. Ninguém sabia o que era real e o que era delírio causado pelo cansaço e pela dor. Alguns voluntários falaram sobre um vento estranho que a cirurgia fazia nada, como se a terra estivesse respirando. Outros disseram ter visto sombras se movendo, em forma humana, nas bordas da lama. Mas ninguém sabia o que aquilo fazia. Tudo parecia ter sido deixado para trás, sem explicação, sem solução. Aquela cidade nunca mais seria a mesma. Eu nunca consegui esquecer aquela figura.
À noite, quando fecha os olhos, ela ainda aparece, com aquele rosto marcado pelo sofrimento, seus olhos fechados, como se estivesse tentando nos dizer algo. Mas até hoje, nunca soube o que era. Sempre fui do tipo que evita falar ou que não se pode explicar. A vida de um trabalhador rural como eu, aqui em Brumadinho, foi sempre simples. Aquelas coisas do além, das almas, daquelas histórias que os mais velhos contavam nas festas, eu nunca dei muita atenção. Porém, o que aconteceu comigo depois da tragédia não tem como ignorar. Não tem como explicar. Às vezes, eu penso que se alguém me contasse essa história, eu teria achado que era mentira ou invenção. Mas aconteceu comigo e com muita gente aqui, e não tem como negar que aquilo foi real. Eu estava entre os trabalhadores que começaram a atuar nos dias seguintes ao desastre. Fui chamado para ajudar na limpeza e nos resgates, embora a maioria já tenha sido feita. Ainda assim, temos o trabalho de retirar o que restava da lama e procurar sinais de vida, mesmo que parecesse inútil. Aquilo parecia uma cidade fantasma. Nada se move, nenhuma alma viva. Mas você já sabe o que diz. Quando se passa por um desastre como aquele, a gente não sabe o que espera encontrar e o que não se espera encontrar. Nos primeiros dias, todos estavam preocupados. O calor insuportável da lama, a pressão de estar em um lugar onde tantas pessoas perderam a vida, tudo isso deixou o ambiente pesado. Mas o que eu não estava preparado para sentir, e o que nunca vou esquecer, foi o frio que apareceu do nada. Um frio que vinha do nada e ia embora com a mesma rapidez, mas que parecia cortar a pele e deixar uma sensação de que algo estava nos observando. Eu não estava sozinho. Estávamos em um grupo de pelo menos 10 trabalhadores. Mas foi em uma manhã, quando o sol mal tinha dito, que tudo aconteceu. Eu estava perto da área mais destruída, onde as máquinas ainda funcionavam para tentar retirar os destruídos. Ouvimos os filhos das escavadeiras e o zumbido das lâminas cortando a terra, mas no fundo tudo estava sujo, como se o mundo inteiro tivesse congelado. De repente, senti um calafrio, um frio que não faz sentido. Não havia vento, não houve motivo para isso. O calor foi intenso, como sempre foi, durante aqueles dias de resgate. Mas esse frio me pegou de surpresa. A sensação de que alguém estava me observando tomando conta de mim. Algo muito, muito estranho. Como se meus próprios passos fossem seguidos, mas sem ninguém ao meu redor. A sensação foi tão forte que me virei rapidamente, esperando encontrar alguém, qualquer coisa, mas estava só. Olhei para os outros trabalhadores e vi que estavam tão focados em suas tarefas que não percebiam o que estava acontecendo. Eles estavam mais concentrados nas máquinas, nas mensagens de rádio, nas ordens para continuar a escavação. Mas eu não consegui tirar aquela sensação de dentro de mim. Eu não consegui mais focar no que estava ao meu redor. Meus olhos estavam procurando algo, algo que não podia ver, mas que estava lá. Não era uma visão, mas uma sensação de presença. Eu comecei a sentir que estava sendo observado por algo, ou alguém, e o frio que subia pela minha espinha me fazia questionar o que estava acontecendo. "Ei, Mundico, está tudo certo?" Perguntou-me o Zé, um dos meus colegas de trabalho, quebrando o silêncio e me tirando de meus pensamentos. Eu assenti com a cabeça, mas não falei nada. "O que foi? Estou parecendo preocupado com alguma coisa." Eu forcei um sorriso, mas aquilo que senti continuava ali, me rondando. A cada passo que dava, o frio aumentava. O ar parecia mais denso, mais gelado. Eu me virei mais uma vez, agora com mais atenção, tentando ver se alguém tinha se aproximado, mas estava só. Aquela sensação de ser observada era cada vez mais insuportável, como se alguma presença estivesse esperando por mim. Mas não era um sentimento simples. Era algo palpável, algo que tornava o ar pesado. Eu poderia jurar que, em alguns momentos, poderia ouvir uma sussurrada. Um sussurro distante, que se misturava com o som das máquinas e das vozes, mas não era de ninguém ali. Eu fecho os olhos por um segundo, evitando evitar esse mal-estar. Quando os abrimos, vi algo. Na periferia da minha visão, no canto da área destruída, havia uma sombra. Algo que não corresponde ao cenário. Era como se algo estivesse escondido nas sombras.
algo que se movia discretamente. Eu não consegui ver o que era direito, mas o suficiente para entender que não estava sozinho. A sensação de ser presente não foi embora. Na verdade, ela aumentou. Cada passo que eu dava, o frio se intensificava. Eu me afastei rapidamente do grupo, tentando fugir do que estava sentindo, mas a sensação de que não estava sozinho me acompanhava. Como uma presença invisível que, mesmo à distância, sabia onde eu estava, sabia o que eu estava fazendo. Eu tentei continuar o trabalho, mas não consegui parar de olhar para os cantos da área, procurando por qualquer sinal de que algo estava lá. Algo que não era humano. Quando o turno terminou, eu estava exausto. Fui para longe de casa, tentando afastar o sentimento de paranoia que começava a tomar conta de mim. Mas à noite, o frio voltou. E não era um frio comum. Era um frio que vinha por trás, como se uma mão invisível tivesse tocado minha pele. Como se eu estivesse sendo apresentado de novo, mas não comentado por quem. Eu não era o único a sentir isso. Outros trabalhadores conseguiram relatar a mesma coisa. Eles conheciam de um frio inexplicável que os tomavam no meio do trabalho. Falaram de uma presença como se alguém estivesse sempre ali, observando, esperando. Mas ninguém falou muito sobre isso. Aqueles que mencionavam o assunto falavam baixinho, com o recebimento de parecerem fracos ou até loucos. Foi então que comecei a ouvir outras histórias, recebidas dos moradores mais antigos da cidade. Eles disseram que, no fundo das montanhas, onde a lama se apresentava como um mar, havia algo que nunca deveria ser tocado. Algo que estava ali antes da mineração, antes de tudo o que aconteceu. Algo antigo que não gostava de ser perturbado. Isso explicava os lamentos, os gritos, o frio, as sensações de presença. Mas era difícil acreditar em algo assim. Eu voltei ao local mais algumas vezes, sempre com aquela sensação no peito. Algo invisível, algo distante, mas sempre ali, como se estivesse aguardando. Eu ainda não entendo o que aconteceu naquela época, mas não posso negar o que senti. Nem todas as perguntas têm resposta, e talvez seja melhor assim. Aqui quem fala é o João, mas meu avô, que já faleceu, foi quem me contou essa história. Ele sempre foi um homem calado, muito na dele, mas quando o assunto era Brumadinho e o que ele viu por ali, ele não deixou de falar, mesmo que com um tom sombrio e desconfiado. Meu avô morava aqui em Brumadinho desde os anos 60 e sempre trabalhou na região, principalmente com a mineração. Quando aconteceu a tragédia, ele já era velho, mas ainda ativo. Foi ele quem me contou sobre aquelas luzes estranhas que apareceram em algumas noites depois da tragédia. Ele não gostou de tocar nesse assunto, mas quando me contou, algo na forma como ele me falou, fez acreditar que havia algo ali que não tinha explicação. Ele costumava dizer que, naqueles primeiros dias após o desastre, as pessoas estavam tensas. Todos estavam vivendo uma mistura de medo, tristeza e confusão. Mas foi uma noite em particular, depois de um dia cansativo de trabalho na área, que ele viu algo que até hoje ninguém explica. João, você é novo demais para entender essas coisas, mas um dia vai ver que o que a gente não vê é o que mais assusta. Ele sempre dizia, quando tocava nesse assunto. Naquela noite, quando o céu estava tão negro que parecia que o mundo tinha virado de ponta cabeça, aquelas luzes apareciam. Não eram carros nem drones, não eram lanternas. Eram luzes que flutuavam, sem explicação. Meu avô morava numa casa simples, no alto de um morro. Daquele ponto ele tinha uma visão privilegiada da cidade e também da área mais próxima ao desastre. Ele me contou que naquela noite o ar estava pesado, como se algo tivesse acontecido e o mundo não fosse mais o mesmo. Ele não sabia explicar, mas sentia que algo estava errado. Eu estava sentado na minha cadeira de balanço, quando vi primeiro uma luz no horizonte. Pensei que fosse um carro, talvez um caminhão de resgate ou algum dos outros trabalhadores passando, mas não tinha som, João. E logo em seguida, mais duas, uma vermelha e uma amarela. Elas flutuavam acima da terra, como se estivessem dançando no ar. Não eram estrelas, nem se moviam de um lado para o outro. Eu escutei isso e senti um arrepio na espinha. Meu avô nunca foi de fantasiar as coisas. Ele sempre disse que a vida já era complicada o suficiente
para inventar histórias. Mas esse relato foi diferente de tudo o que ele me contou antes. Eu não sou de me apavorar, João, mas naquela noite eu senti um medo de que não sei de onde veio. As vistas a se aproximar da área onde o desastre aconteceu e fiquei observando. Fiquei ali por um tempo que parecia eterno, sem entender o que estava acontecendo. Até que uma das luzes se mudou tanto que parecia que estava em cima de mim. Não sei se eram visões ou se aquilo realmente estava ali, mas parecia que o ar ao redor ficou mais gelado e meu peito abriu de um jeito que não dava para respirar direito. Ele parou de falar por um momento, como se estivesse lembrando exatamente da sensação que teve. Isso me fez ficar em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu não vou te dizer que vi almas ou que vi os mortos do desastre flutuando naquelas luzes, mas parecia que aquelas luzes estavam observando, como se o tempo tinha parado ali, como se a dor que aquelas pessoas passaram presas naquele lugar, aquelas luzes eram a maneira delas de tentar se comunicar com o mundo. Aquelas luzes não tinham som, não tinham forma, mas se moveram com uma vontade própria. Elas, senti como se algo me arrastasse para perto delas. Não sei se era só medo ou se era algo mais. Eu olhei para o meu avô, tentando entender o que ele queria dizer. Ele sempre foi muito cauteloso com essas coisas. Ele nunca falou de qualquer tipo de experiência paranormal antes, e o modo como ele relatou isso parecia mais sério do que qualquer história que ele já tivesse contado. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei ali, acordado, até o amanhecer. As luzes sumiram antes do sol nascer, e quando o dia chegou, tudo parecia voltar ao normal. Mas quem estava lá, quem viu, sabe. Aquilo não era normal, João. A história do meu avô ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu nunca contei a ninguém, mas logo depois que ele faleceu, comecei a ouvir de outras pessoas histórias semelhantes. Trabalhadores da área do desastre, moradores antigos, até os socorristas começaram a comentar sobre as luzes. Uns disseram que descobriram que era algum tipo de reflexo, algo causado pela umidade no ar. Outros diziam que eram drones, mas os drones não se moviam daquele jeito. Não têm a mesma intensidade de brilho e não flutuam sem som, sem deixar rastro. Ouvi um relato de um morador da cidade, o Toninho, que trabalha na parte mais afastada de Brumadinho. Ele me contou que numa das noites mais escuras, ele viu as luzes também. Mas ele não quis falar muito sobre isso, como se tivesse medo de que alguém pensasse que ele era louco. Eram luzes que vinham do meio da mata, do nada. Não eram lanternas, não era nada disso. Eram que luzes flutuavam, e eu não sabia o que pensar. Fui lá, na mesma hora, mas quando cheguei, não tinha nada. Só um frio estranho. E eu senti que estava sendo observado. Ele me disse. Com o tempo, mais gente foi relacionando a mesma coisa. Nas redes sociais, nossos grupos de moradores de Brumadinho encontraram a aparição de mensagens de pessoas dizendo que viram as luzes também. Algumas delas desejaram gravar vídeos, mas as imagens eram borradas, desfocadas. O que parecia ser luzes misteriosas se transformava em uma mancha na câmera. Nenhuma imagem clara, apenas uma sensação de que algo estava ali, algo que não deveria estar. Eu não sei o que meu avô viu naquela noite. Não sei o que as pessoas de Brumadinho realmente viram depois do desastre. Mas de uma coisa eu tenho certeza. As luzes estavam lá. Elas existiam de alguma forma. E quem estava lá sabe do que estou falando. Eu sei que você, que está lendo isso, vai pensar que é invenção, que é exagero. Mas o que eu posso garantir é que, em Brumadinho, depois da tragédia, as coisas mudaram. Meu nome é Dona Maria, e vou te contar o que vi em Brumadinho. Fui criado no interior, onde Deus é sempre a nossa luz e a gente confia que Ele nos guarda. Eu sempre acreditei que Ele nos guia, mas o que vi naquela tarde, depois do desastre, fez até minha fé tremer. Vou tentar te explicar, mas tem coisas que são difíceis de colocar em palavras. Antes de tudo, deixa eu te falar que o que aconteceu comigo não é algo que eu queria que tivesse acontecido. Quem me conhece sabe que sou uma mulher de oração, sempre ajoelhada, sempre pedindo a Deus proteção. Morava no centro de Brumadinho com meu marido. Um homem simples, muito trabalhador,
E a gente nunca imaginou que algo tão grande pudesse afetar nossa cidade. Mas aconteceu. E depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu estava em casa, como sempre, naquela tarde quente de março. O sol já estava se pondo e o calor dava lugar a uma brisa mais fria, que parecia meio fora do lugar. Eu me lembro de olhar para o céu e estava tudo tão calmo, até demais. Eu estava sozinho porque meu marido tinha ido até a igreja fazer uma visita a outros irmãos. Eu aproveitei para ajeitar as coisas, pois a casa estava um pouco bagunçada. Foi quando, de repente, senti um calafrio. Aquele tipo de frio que não faz sentido, sabe? Como se o vento tivesse mudado de direção, mas não fazia barulho. Fiquei ali, parado, tentando entender, porque o que estava sentindo não era normal. Fui até a janela e olhei para fora. Não tinha nada de diferente, apenas a rua deserta como sempre. Mas meu coração estava apertado. Eu tentei ignorar, mas a sensação de estar sendo observado não estava vendo. Eu lembro de ter olhado para o relógio e ele marcava 18 horas. O dia estava indo embora, mas tinha algo estranho naquela hora. Uma escuridão diferente no ar, algo pesado que parecia estar em todo lugar. Quando eu virei para dentro de casa, algo me fez parar no corredor. Eu ouvi uma voz. Não foi alto, mas foi claro o suficiente para eu perceber que não estava sozinho. A voz parecia distante, como se viesse do fundo da casa, ou mais, como se estivesse vindo de fora, do terreno. No começo pensei que alguma pessoa estivesse conversando na rua, mas a rua estava vazia. O som da voz, mesmo abafado, me fez arrepiar. Ela sussurrava algo que eu não conseguia entender. Acredite, eu sou uma mulher de fé, e logo levantei minha cabeça e fiz minha oração. Em nome de Jesus, se for algo ruim, longe de mim, Senhor. Mas mesmo assim, o frio não passou, e o som da voz contínua. Era como se estivesse mais perto, mas ao mesmo tempo distante. Como se estivesse vindo de algum lugar muito além do meu alcance. Naquele momento, lembrei-me de uma história que minha avó me contava, de quando ela era jovem e a cidade passava por dificuldades. Ela falou sobre como as almas dos falecidos, especialmente de quem morria de forma trágica, poderiam ficar presas entre os mundos. Ela sempre dizia: quando alguém morre sem receber a vitória de Deus, sem poder se despedir, a alma fica errante, procurando um caminho. Não queria acreditar que algo assim pudesse acontecer ali, mas à medida que o som da voz continuava, comecei a me sentir mais desconfortável. Em um impulso, fui até a porta e a abri. O frio estava mais intenso agora, e as árvores do lado de fora balançavam com um vento estranho. Foi quando ouvi novamente, mas dessa vez, a voz estava mais clara. Ajuda! Ajuda! Não era possível enganar meus ouvidos. Era uma voz humana, mas o que me fez sentir medo foi a intensidade da dor que estava nela. Era como se alguém estivesse implorando por ajuda, mas estava tão distante, tão longe, que eu sabia que não podia fazer nada. Não havia ninguém ali, nada que eu pudesse ver, mas o som era real. As palavras feitas virem de dentro de mim e meu corpo se encheu de uma sensação de desespero, como se eu estivesse vivendo algo que não poderia entender. Nessa hora, eu pedi a Deus para me dar força e fechei a porta rapidamente, trancando tudo. O silêncio foi garantido. Não era o tipo de silêncio calmo, era o tipo de silêncio que te faz pensar em tudo o que há de errado no mundo. A sensação de estar sendo observado não passou, e o frio só aumentou. Eu senti como se algo estivesse lá fora, esperando, só observando. Eu não sabia o que fazer. A oração parecia não ter efeito, e eu sabia que não podia sair de casa naquela hora. O que eu mais queria era que meu marido voltasse logo. Fiquei ali, sentado, rezando, pedindo proteção, até que, em um ato de coragem, abri uma janela para tentar ver o que estava acontecendo. Foi aí que eu vi. No fim da rua, no alto da colina, onde antes não havia nada, eu vi uma luz fraca. Ela era pequena, mas intensamente brilhante, e flutuava no ar. Não era uma estrela, era uma luz que se movia lentamente, subindo e descendo, como se estivesse fazendo círculos. Não era um reflexo de carro, muito menos um farol. A luz parecia emanar de um ponto fixo, sem se afastar de lugar nenhum. Eu fiquei observando aquela luz, tentando entender o que era aquilo.
As palavras da minha avó vieram de novo à minha mente. As almas podem se mostrar através de sinais. Mas eu não queria acreditar, não queria que aquilo fosse real. Eu estava rezando, rezando como nunca, pedindo a Deus que me protegesse daquela visão. E foi então que eu senti, de novo, o frio. Não era só o vento. Era como se a própria noite estivesse me envolvendo, tentando me puxar para aquela luz. Como se algo me quisesse levar para aquele ponto onde as almas errantes estavam. O medo levou conta de mim de uma maneira que não consigo explicar. Eu fechei uma janela de imediato, trancando tudo. Fui para a sala e me ajoelhei ali, sozinha, pedindo por proteção. Eu não sabia o que mais fazer, então rezei, rezei e rezei até o dia amanhecer. O dia seguinte foi mais tranquilo, mas eu sabia o que tinha visto. O que é estranho é que depois disso, outras pessoas na cidade começaram a falar sobre aquelas luzes. Algumas delas até foram planejadas, mas as imagens saíram borradas, como se algo estivesse tentando bloquear as câmeras. Alguns diziam que era uma explicação científica, mas eu não acreditava nisso. Não sei o que era, mas a certeza que tenho é que aquilo não era normal. Aquela luz, aquela sensação, não era algo deste mundo. Desde então, eu nunca mais ignorei a minha fé. Sempre rezo pela alma das pessoas que perderam a vida naquele desastre. Sei que de alguma forma elas ainda estão por aqui, e se Deus quiser, um dia elas encontrarão a paz que merecem. Eu nunca fui um homem de muitas palavras, e quem me conhece sabe que eu sempre fui mais do tipo que vive com os pés no chão, sem dar muita atenção a essas histórias de espíritos e fantasmas. Mas o que aconteceu comigo, depois daquele dia, me faz acreditar que há algo além do que a gente pode entender. Talvez Deus tenha me dado esse aviso, ou talvez seja só uma das coisas misteriosas que acontecem quando a dor é grande demais para suportar. Não sei explicar, mas vou tentar te contar como tudo aconteceu, da maneira que vivi, sem exagerar. O nome é Sebastião, e sou de uma família simples, muito ligada à fé. Nós sempre fomos muito religiosos aqui em Brumadinho, sempre indo à missa aos domingos, rezando juntos antes das refeições. O que aconteceu com minha família não foi algo que a gente planejava, e mesmo que eu tivesse ouvido histórias semelhantes antes, nunca imaginei que algo assim fosse acontecer comigo. Eu perdi meu filho, o Tiago, um rapaz jovem, cheio de vida, cheio de planos. Ele trabalhou como operador de máquinas na mina, e naquele dia, 25 de janeiro de 2019, estava lá, junto com outros colegas. Eu estava em casa, não sabia o que estava acontecendo. Até que, pouco depois, chegou a notícia. Não era possível acreditar. Toda a cidade sofreu um choque. O telefone tocava o tempo todo, mas no fundo, eu sabia que meu filho não voltaria. O tempo passou, mas a dor não. Eu sabia que, se ele estava ali no meio daquela tragédia, suas chances eram poucas. O governo e os socorristas fizeram o que puderam, mas depois de dias procurando, eu já tinha perdido a esperança. E foi nesse momento, depois de todo aquele sofrimento, que obtive as visões. Eu estava na minha cama naquela noite, tentando descansar, como sempre, rezando. O silêncio estava pesado, como se o mundo estivesse esperando algo. Naquela madrugada, foi como se eu estivesse preso entre o sono e a vigília, com a mente cheia de pensamentos, mas o corpo imóvel. Foi quando senti a presença dele. Era o Tiago. Não era um sonho normal. Ele apareceu ali, bem na minha frente, como se fosse real. Eu pude ver seu rosto, suas feições, sua roupa, até o cheiro dele, como se ele estivesse ali na minha frente. Não como um espírito, mas como se fosse ele mesmo, na carne. Tiago estava de pé, na porta do quarto. Ele olhou para mim com aquele sorriso que eu conhecia bem. O mesmo sorriso de quando ele era criança. Aquele sorriso de travessura, sabe? Mas havia algo estranho nos olhos dele. Não estava bem. Eu sabia que ele não estava ali como antes. Mas o pior é que ele me parecia chamar. A voz dele não era mais a mesma. Estava distante, parecia que vinha de longe. Mas ainda assim, eu conseguia ouvir claramente. Pai, me ajude. Eu estou preso. Não consigo sair daqui. Eu congelei. Minha mão tremeu, mas não consegui mexer. Não sabia o que fazer.
Ele olhou para mim com tanta dor nos olhos. O que mais me marcou, o que mais me angustia até hoje, foi o jeito que ele olhou para mim, como se me pedisse algo que eu não podia fazer. O pedido dele não era de ajuda física, não era de comida, de água. Ele não estava ali por algo material. Era como se ele quisesse me dizer que estava perdido, que estava preso em algum lugar onde eu não poderia alcançar. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. Quase não consegui respirar. O quarto parecia ter ficado pequeno. Senti um frio tão grande que não era normal. Não faz sentido. Eu sabia que não era ele, mas também não podia negar o que estava vendendo. Fiquei ali, sem saber o que fazer. Eu pensei em rezar, mas as palavras não saíram da minha boca. De repente, a visão dele desapareceu. Eu acordei, mas o quarto ainda estava com aquele frio, como se algo tivesse permanecido ali. A sensação de que ele ainda estava no ar, em algum lugar, não passou. Eu rezei pela alma dele naquela noite, e nos dias seguintes, tentei encontrar alguma paz. Mas não era fácil. As visões conseguem se repetir. Às vezes ele aparece em meu sonho. Outras vezes parecia estar ali no canto da sala, sempre com aquele olhar perdido, sempre pedindo algo que eu não sabia o que era. Eu conversei com alguns amigos da cidade, pessoas que também perderam entes queridos naquela tragédia. E eles me disseram que também estavam vendendo seus falecidos em sonhos, ou até na vida real, como se retornassem para pedir algo. Eram sempre parecidas com as minhas visões. Os olhos perdidos, uma sensação de que estavam pedindo ajuda para seguir em frente. Foi então que eu comecei a entender. Algo estava acontecendo. Não era apenas dor. Era como se aquelas almas pousadas em algum tipo de limbo, presas entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E nós que ficamos aqui, precisávamos ajudá-los a encontrar a paz, o descanso. Era como se eles estivessem buscando algo que só nós pensamos dar. Eu pedi para um padre da cidade vir até minha casa. A cada dia eu sentia mais a presença dele, e eu sabia que não estava mais aguentando. O padre orou comigo e durante a oração eu senti que o frio aumentava, como se estivéssemos sendo invadidos por algo que não queria ir embora. Foi quando o padre disse, em voz alta, "Em nome de Deus, que o Senhor libere as almas, que elas possam descansar em paz." E naquele instante, o frio desapareceu. A presença sumiu. Eu não vi mais o Tiago ali. Mas o que aconteceu depois me marcou ainda mais. Eu sabia que ele estava em paz. Não era uma sensação normal, como se o peso da minha dor tivesse sido aliviado. Mas algo profundo dentro de mim dizia que ele estava bem, que ele havia sido levado por Deus para descansar. Eu rezo por ele todos os dias, e a cada oração sinto que minha fé se fortalece. Com o tempo, outros começaram a dizer o mesmo. Muitos que perderam seus entes queridos naquele desastre conseguiram a falar das visões, dos sonhos, da sensação de que as almas não estavam descansando. E enquanto isso, em minha mente, sempre me questione: será que o Tiago finalmente encontrou a paz? Será que ele finalmente conseguiu sair desse limbo? Os dias se passaram, mas a sensação de que algo ainda não estava resolvido não me deixou. Depois que o padre veio e orou, a paz parecia ter carruagem, mas sempre me senti desconectado. Não é fácil explicar, mas a sensação de que meu filho ainda estava por aqui, de alguma forma, nunca se apagou. Aquelas visões ficaram marcadas, e eu não pude simplesmente seguir em frente, como a lembrança se fosse uma distância. Era algo que me perseguia, algo que insistia em não deixar minha alma tranquila. Talvez eu precise entender o que aconteceu. Eu tentei seguir com a vida de alguma forma. Comecei a visitar outros familiares que perderam pessoas nessa tragédia. Lá, nas pequenas casas de barro e telhado de zinco, sempre havia alguém para contar histórias semelhantes. Vi famílias inteiras que estavam sendo assombradas pelos seus próprios entes queridos. Presenças que se faziam sentir e, de alguma maneira, não as deixavam em paz. Todos conhecem o mesmo tipo de experiência. Visões, sonhos, até sensações de presença. Era como se o mundo tivesse mudado, como se algo tivesse virado de cabeça para baixo. O sofrimento não era só físico, mas espiritual. Em uma dessas visitas, encontrei Dona Mariana, uma senhora já bem idosa, que perdeu seu filho, o Antônio,
naquela manhã fatídica. Ela me contou algo que me fez arrepiar até a alma. Disse que seu filho, em suas visões, a chamava sempre pelo nome, mas não estava no corpo de Antônio. Ele aparece como uma sombra, flutuando pela casa. Dona Mariana, com sua fé inabalável, rezava todos os dias para que o espírito de Antônio encontrasse paz, mas ela sentia que havia algo mais, algo que não era natural. Seu Sebastião, eu não sei mais o que fazer. O meu Antônio me chama, ele está por aí, em algum lugar, e a alma dele não consegue descansar. Sinto que ele ainda não foi levado. Hoje à noite ele vem até mim. Mas não é como antes. Não é o meu filho de antes. Ele está em algum lugar que eu não sei, e eu peço tanto a Deus, mas não consigo alcançá-lo. Eu peço para que ele vá para o céu. Ele merece descansar, mas parece que ele não consegue. Ouvir aquelas palavras, em meio à tristeza e dor, que só quem perdeu um filho pode entender, fez meu peito apertar. Eu sabia exatamente o que ela estava falando. A sensação de que as almas não conseguiram partir para descansar parecia ser algo comum entre aqueles que perderam entes queridos na tragédia. Era como se todas aquelas vidas que tinham sido arrancadas com tanta brutalidade não tiveram a chance de se despedir. Naquela mesma noite, depois de visitar Dona Mariana, fui dormir com a cabeça cheia de perguntas. Meus pensamentos estavam confusos e eu já não sabia mais o que fazer para me livrar daquela sensação de que as almas estavam presas aqui, na nossa realidade. Eu estava exausto, mas meus olhos não conseguiam se fechar. Ouvia filhos, passos, vozes baixas e o coração batia acelerado, como se algo estivesse se aproximando. De repente, vi meu filho novamente. Estava no canto do quarto, com aquela mesma expressão. Eu sabia que era ele, mas ao mesmo tempo sabia que algo não estava certo. Ele me olhou com aqueles olhos perdidos, mas desta vez não falou. Ele foi indicado para o canto da sala, onde algo estava ali. Eu não via o que era, mas a sensação era de que algo estava prestes a acontecer. Fiquei parado, sem saber o que fazer, esperando que algo se revelasse. Eu rezei baixinho, pedindo a Deus que me guie, que me desse forças para entender. Quando olhei novamente para o canto da sala, vi uma sombra. Não era mais meu filho, mas a sombra de alguém. Algo que era tão denso e pesado que não era humano. Ela parecia se mexer, mas não com a fluidez de um ser vivo. Era algo que estava tentando escapar. Algo preso, mas que não conseguia sair. A sombra estava emaranhada no próprio espaço e eu senti um gelo invadir meu corpo. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais opressor. Eu sabia que isso não era mais sobre o Tiago. Não era ele. Algo mais estava ali, algo que eu não conseguia entender. Um arrepio percorre minha espinha. A sombra parecia querer me envolver, e quanto mais eu tentava me afastar, mais ela parecia se aproximar. Era como se tudo ao meu redor estivesse ouvindo, como se aquela presença estivesse consumindo o ambiente, me engolindo. Foi então que, de repente, ouvi uma voz, baixa e distante, mais clara, como se estivesse sussurrando ao meu ouvido. Ajude-nos. Eu me desesperei. Eu sabia que a palavra não era para mim, mas para todos que estavam perdidos. O frio tomou conta de mim de novo, e eu clamei por Deus em voz alta, pedindo para que aquelas almas que estavam presas encontrassem paz. Rezei com todas as minhas forças, como nunca antes. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a sombra desapareceu. O ambiente voltou a ter forma, a sensação de sufocamento foi embora. No dia seguinte, fui à igreja. O padre, como sempre, orando pelos falecidos e pelas famílias, disse palavras que me tocaram profundamente. Que Deus abençoe as almas que aqui permanecem, que encontrem a paz, a luz e o descanso eterno. Eu sabia que não estava mais sozinho com esses sentimentos. As outras famílias, como Dona Mariana, estavam passando pela mesma coisa. Juntos, como comunidade, nós rezamos. E de alguma forma, isso trouxe uma paz temporária, como se, por um breve momento, as almas finalmente descansassem. Mas eu sei que enquanto essa tragédia estiver viva em nossos corações, enquanto os relatos dessas almas ainda foram contados, a sensação de que elas estão por perto, tentando nos alcançar, não desaparecerá.
Não sei se algum dia você entenderá totalmente o que aconteceu, mas tenho fé que Deus, em sua infinita misericórdia, vai guiar essas almas para o descanso eterno. E todas as noites, antes de dormir, eu rezo. Rezo por Tiago, por Antônio, por todos aqueles que partiram de forma tão brutal. Rezo para que Deus os leve para um lugar de paz e que eles finalmente encontrem a luz. O terror pode ter ido embora, mas a dor ainda permanece. As visões desapareceram, mas as lembranças de tudo o que aconteceu naquele dia ainda estão aqui. E, quem sabe, essas almas ainda precisam da nossa ajuda para seguir em frente. Meu nome é Alzira e eu venho de uma família simples que vive em Brumadinho há várias gerações. Como muitos aqui, aconteceram por tudo aquilo: a dor da tragédia, a perda de parentes e os dias intermináveis de incertezas. Mas o que aconteceu na casa do meu pai, depois que a poeira baixou e a cidade tentou se reerguer, me fez questionar o que realmente aconteceu naquela manhã. Se a natureza pode ser impiedosa, o que mais ela guarda em suas entradas? O que às vezes a tragédia não é mortal, mas se mantém escondida, esperando para ser descoberta? Eu e meus irmãos fomos para o vilarejo onde nossos pais moravam, a casa de sempre. Uma casa simples com varanda de madeira velha e cheiro de café no ar. Depois do desastre, a cidade virou um lugar diferente, mais vazio, mais estranho. As ruas eram desertas e até mesmo os filhos das conversas entre vizinhos deixam a desejar. Ninguém se aproximava de muitas casas. Eu entendo, claro, o medo. Muita coisa aconteceu ali, coisas que não faziam sentido. E o pior é que, quanto mais as pessoas tentassem deixar para trás, mais estranhos os acontecimentos deveriam segui-las. Mas voltando à casa do meu pai, a história que vou contar aconteceu no meu último dia ali. Eu teria que ir para resolver as coisas, olhar o que restava das poucas coisas que meu pai deixou antes de partir, porque já fazia 3 meses e eu não tinha coragem de pisar naquela casa até aquele momento. Lembro-me de que, quando entrei, o cheiro de poeira e madeira velha era ainda mais forte do que antes. Tudo estava exatamente como deixei, exceto por uma estranha sensação, como se a casa estivesse observando. O ar estava mais denso, minhas mãos suavam. O medo era algo que não podia evitar, mas eu sabia que não podia deixar o passado continuar me controlando. Assim que entrei na cozinha, sinto um calafrio. A casa estava vazia. Não ninguém lá, mas uma sensação de presença era inegável. Olhei para o velho relógio de parede, o mesmo que meu pai sempre disse que era mais do que um simples relógio. Ele acreditava que o tempo ali dentro tinha uma energia própria, que nada escapava do seu olhar. Eu encontrei bobagem na época, mas agora tudo parecia estar conspirando para provar o contrário. Ouvi um barulho vindo da sala, um som baixo, arrastado, como se algo estivesse arrastando um móvel. Na hora, meu corpo reagiu, mas meus pés estavam colados ao chão. Algo me disse para ir embora, mas o outro lado de mim, o lado mais curioso, não me deixou partir. Decidi ir até a sala, com o coração batendo forte no peito. Quando entrei, não vi nada imediatamente. O que vi foi o silêncio. O tipo de silêncio que você sente no estômago. Aquele que aperta o peito, que não te deixa respirar direito. Mas então, quando virei à esquina da sala, vi uma sombra. Eu juro que vi uma sombra. Era como uma figura encurvada, de costas, quase humana, mas ao mesmo tempo distorcida. Fiquei paralisado. De repente a figura se virou e eu vi o que parecia ser o rosto do meu pai. Só que não era ele. Era como se o rosto dele estivesse ali, mas com os olhos totalmente negros, sem vida. A sensação de que eu senti foi a mesma de quando eu o vi pela última vez, em sua cama, já sem respiração. Uma confusão de dor e medo de me contatar, e não pude evitar. Meu corpo sofreu um choque. Foi aí que algo mais aconteceu. O silêncio foi quebrado por um sussurro, e essa voz parecia vir de todas as comunicadas, como se o próprio estivesse falando. Era uma voz que eu reconhecia. Era o som de algo que, de algum modo, estava preso em casa. Não era meu pai. Era algo ou alguém
imitando ele. A voz dizia: "Você não deveria estar aqui." E aquilo me congelou. Minha mente estava à beira de um colapso. Eu queria sair dali, correr para longe, mas não conseguia mover os pés. O calor e o frio se alternavam. O ar estava denso, como se o próprio lugar estivesse apertando o peito. Quando consegui mover as pernas, comecei a andar lentamente em direção à porta, sem tirar os olhos da sala. E uma coisa mais estranha aconteceu. Eu vi o velho relógio de parede, que sempre parava quando algo ruim acontecia, começa a funcionar novamente. Mas agora, ele começou de uma maneira errática. Os ponteiros giraram em alternativas opostas, como se o tempo dentro daquela casa estivesse distorcido. Não conseguia entender. Quando finalmente alcancei a porta, o barulho que veio da cozinha me fez parar. Algo estava lá, algo se arrastando. Fui até a cozinha com os pés tremendos. A luz da janela estava quebrando, e a sensação de que algo estava observando cada movimento meu era mais forte do que nunca. Quando entrei na cozinha, vi algo que não consigo descrever. Era como uma sombra, mas dessa vez muito mais intensa. Ela parecia estar se formando, como se uma energia escura estivesse ganhando forma humana. E à medida que isso acontecia, o ar ao redor de mim parecia mais pesado. Eu conseguia ouvir passos, mas não eram meus. Eu rezei. Rezei em silêncio, pedindo a Deus que protegesse aquele lugar, que me desse forças para sair dali. Eu clamei para que Deus guie a alma daquelas pessoas perdidas, aquelas que ainda estavam presas cedo casa, tragédia. Eu sabia que estava diante de algo além da minha compreensão. Foi nesse momento que tudo parou. O silêncio voltou, mas não o mesmo de antes. O ar ficou mais claro e as sombras desapareceram. A sensação de presença sumiu. Eu respirei fundo e, pela primeira vez em horas, consegui me mover normalmente. Saí da casa com a sensação de que algo havia me deixado. Algo ainda estava ali, mas pelo menos naquele momento, a casa parecia tranquila. Eu rezei por meu pai, pedi perdão, porque sei que ele não estava ali. Sei que a casa não o guardava. Algo mais estava preso ali, algo que não alcançou mais aquele lugar. Após esse dia, nunca mais voltei à casa do meu pai. Sinto que ele não quer mais que eu fique ali. E eu, sinceramente, também não tenho coragem. Meu nome é João, e há mais de 30 anos moro em Brumadinho. Vivi aqui antes da tragédia e continuou aqui, trabalhando e rezando por quem se foi. Eu não sou de contar essas histórias, mas minha neta me pediu que falasse. Ela estava me perguntando sobre os velhos tempos, sobre os dias em que o mundo parecia mais simples. Eu sempre gostei de contar histórias de antigamente, histórias de pessoas e lugares, mas tem algo em Brumadinho que é diferente. E por mais que eu queira deixar isso para lá, parece que, de vez em quando, essas lembranças vêm à tona. Então, vou contar o que aconteceu em uma das noites mais sombrias que já vivi. E como sempre digo, rezo por todas as almas que ficaram por aqui, perdidas entre o que aconteceu e o que ficou para trás. Era uma noite de chuva forte. Aquelas noites que duram horas, com o som da água batendo no telhado e o vento que parece querer derrubar tudo. Eu estava na minha casa sozinho. O resto da família tinha ido visitar os parentes. E o silêncio parecia preencher o espaço como nunca antes. Eu, que sempre fui habituado com a solidão, estava mais inquieto do que de costume. Eu estava sentado na cadeira de balanço, observando a chuva pela janela. Não sei explicar, mas havia algo estranho no ar, algo mais pesado do que o habitual. Talvez fosse uma lembrança do que aconteceu, ou talvez fosse apenas a minha cabeça cansada, mas parecia que o tempo estava mais parado naquela noite. As nuvens se espalhavam e o céu parecia carregar um peso que só a dor poderia explicar. De repente, uma rajada de vento bateu na janela com tanta força que quase me fez levantar. Foi nesse momento que eu ouvi um som baixo, quase uma sugestão, mas carregado de tristeza. Eu olhei em volta, mas não havia ninguém. Era como se a chuva tivesse trazido algo mais consigo. Algo que eu não consegui ver, mas que estava ali, de alguma forma.
A sensação de ser presente me atingiu de imediato. Aquele sentimento, sabe? Aquele frio na espinha que vem sem explicação. Eu estava sozinho, mas senti que não estava. A princípio, pensei que era apenas a minha mente me pregando uma peça. Mas conforme o som foi se tornando mais claro, percebi que não se tratava de vento, nem de qualquer outro barulho natural. Era um choro de alguém em sofrimento. Era baixo, mas estava lá, persistente, se espalhando pela casa e pela noite. Eu me levantei de pé, sem saber o que fazer. O choro estava tão próximo, mas ao mesmo tempo, tão distante como se estivesse vindo de algum lugar profundo, muito mais longe do que os limites da minha casa. Fui até a porta da frente, abri um pouco e coloquei a cabeça para fora. A chuva caiu pesada, batendo com força no chão. Mas a rua estava vazia, não havia ninguém ali. Então, de onde vinha aquele som? O choro não parava, mas por mais que eu olhasse, não encontrei ninguém. A sensação de desconforto foi crescendo. O vento parecia estar se acalmando, mas o som permanece como uma sombra, como algo que se esconde nas trevas. Fechei a porta e voltei para dentro de casa, sentindo um frio que não fazia sentido. Eu estava em um lugar seguro, mas aquele som era como se ele estivesse me chamando. Como se eu deveria fazer algo, mas não quero saber o quê. Aquela noite a chuva não parou. Eu rezei como sempre faço, pedindo proteção para minha família, para as almas perdidas e talvez até para aqueles que ficaram para trás, na mina, sem saber onde estavam. Mas o choro continuou, mesmo quando o sono chegou, se arrastando pela noite e pelos meus pensamentos. No dia seguinte, o dia estava nublado, como se ainda estivesse tentando entender o que tinha acontecido. O choro continuava ecoando na minha cabeça, como uma lembrança do que talvez nunca devesse ter sido esquecido. Eu resolvi sair para dar uma volta pela cidade. Preciso admitir que desde o desastre, as ruas nunca mais foram as mesmas. Não só pelo que aconteceu, mas por algo que parecia pesar no ar. A cidade ainda estava tentando se recuperar, mas o medo e a tristeza estavam por toda parte, nas conversas, nos olhares, nas esquinas. Todo mundo sabia que algo mais tinha ficado para trás, algo que ninguém pôde ver, mas que estava presente. Enquanto andava, encontrei com o Antônio, um amigo de muitos anos. Ele também estava olhando para o chão, sem dizer muito. Mas quando eu me aproximei, ele falou a cabeça e me encarou com um olhar estranho, como se quisesse dizer algo, mas não revela como. João, você está sentindo isso também? Ele falou de forma tão séria que eu parei imediatamente. O tom da sua voz fez o meu estômago se revirar. Ele sabia. O quê? Eu perguntei, tentando manter a calma, mas sabia o que ele queria dizer. Ele balançou a cabeça e olhou para os lados, como se tivesse medo de ser ouvido. Depois, com uma expressão tensa, ele disse: naquela noite de chuva, você ouviu o choro. Eu congelei. Ele sabia o que eu tinha ouvido, e isso me deixou mais inquieto ainda. Como sabe disso? Eu quis, tentando parecer tranquilo, mas a verdade era que aquela pergunta não me deixava em paz. Ele hesitou por um momento, depois sussurrou: eu não sou o único a ouvir, João. Muitas pessoas estão ouvindo. Naquela noite, no meio da chuva, senti que alguma coisa estava lá, me observando. Eu sei o que você está sentindo, porque eu senti o mesmo. Algo de muito errado. E foi ali, naquela conversa, que eu pensei que não era só eu. Não era só um som isolado. Naquela noite, o choro não veio só para mim. Ele veio para todos. Ele estava por toda a cidade, nas casas abandonadas, nas ruas desertas. E ninguém poderia explicar de onde vinha. Depois daquele dia, o choro persistiu. Não é uma noite ou outra, mas com uma frequência que parecia não ter fim. Eu nunca soube dizer de onde vinha, mas não era mais o som de algo distante. Era como se ele estivesse dentro de mim, nas paredes da minha casa, no ar que eu respirava. Sentia o frio do vento como se viesse de dentro, como se o próprio ar fosse gelado pela tristeza daquelas almas perdidas. A sensação era de que algo estava se aproximando, mas não de uma forma que se pudesse ver ou entender. Era um peso, algo invisível que se arrastava pela cidade. Pessoas começaram a comentar mais sobre isso. Uns disseram que era coisa da mente,
que o trauma da tragédia havia mexido com todo mundo, mas a maioria sabia que o que estávamos ouvindo não era apenas um reflexo da dor. Era algo real, uma presença, algo que estava nos observando, esperando. Foi em uma das minhas caminhadas pela cidade que encontrou o Zé, um dos poucos moradores mais antigos da região, que ainda resistia à ideia de deixar o vilarejo. Ele sempre foi um homem com uma fé inabalável. Mais tarde, quando eu o encontrei perto da praça, ele estava mais sombrio do que eu jamais o vi. "João, você já rezou pelas almas?" Ele disse, os olhos fixos em algo distante, como se ele estivesse olhando para um lugar além de tudo aquilo que a gente podia ver. Eu o encarei, surpreso pela pergunta. Nunca o vi tão sério, tão perturbado. "Sempre rezo, Zé. Mas por que você está falando isso?" Ele hesitou por um momento, conversando com as mãos nervosamente. "Porque você não entende. Esse choro, esse barulho nas noites de chuva, não é só tristeza, não é só lamento. O que está ouvindo é mais do que isso. É o chamado, uma coisa que ainda está presa aqui, entre o que foi e o que poderia ter sido. Eu sinto. Não posso explicar direito, mas sei que tem algo mais lá fora, algo que está esperando." Fiquei em silêncio, não sei o que dizer. Ele parecia tão certo, tão apavorado, que uma dúvida me consumiu. Será que aquilo não era apenas o desespero de quem estava tentando entender o incompreensível? Ou será que, de fato, algo sobrenatural estava acontecendo ali, em Brumadinho? Aquela noite, a chuva foi mais forte do que nunca. O som da água batendo nas telhas era ensurdecedor, mas o choro estava de volta, mais alto, mais claro. Era como se ele estivesse se aproximando. Eu estava na minha cama, tentando me convencer de que tudo não estava passando de uma alucinação, uma projeção dos meus próprios medos. Mas quando o barulho se intensificou, eu não consegui mais ignorá-lo. Levantei, vestido apenas com um pijama velho, e fui até a janela. Abri a porta de casa, só para dar uma olhada nas ruas. A cidade estava deserta, com as luzes das casas apagadas. Nada se move. Mas o choro, aquele choro de agonia, continuava a ecoar pelas vielas, pela rua principal. Não havia ninguém ali, ninguém visível, mas a sensação de que algo estava escondido nas sombras era tão forte que parecia quase palpável. Eu sabia que não era só o som da chuva, mas algo mais, algo profundo que faz a alma tremer de medo. Respirei fundo, tentando me manter calmo, e fechei a porta. Mas antes que eu pudesse dar um passo, um calafrio percorreu meu corpo inteiro, como se alguém estivesse me tocando. Eu olhei para o corredor escuro, mas não vi nada. O choro parou por um momento, e aquele silêncio foi ainda mais perturbador. Senti-me no sofá, sentindo que a presença de algo estranho era inegável. O medo me tomou de assalto, e eu me vi recitando em voz baixa as palavras que minha avó sempre dizia para salvar o mal. "Senhor, livrai-nos dos maus espíritos, amém." Mas nem isso parecia ajudar. Algo estava fora de controle, algo que estava além das orações e dos meus esforços. O tempo passou, e o som do choro continuou, mas ninguém mais falava sobre isso. As pessoas ficaram acostumadas com a ideia de que aquilo era apenas o eco da tragédia, uma manifestação do sofrimento coletivo. Mas dentro de mim, eu sabia que havia algo mais. Algo que não tinha explicação racional. Algo que, na verdade fosse, não poderia ser ignorado. Eu voltei ao ponto onde encontrei o Zé, na praça, e pedi-lhe o que ele sabia. Ele me olhou de forma diferente, como se já tivesse esperado por essa pergunta. Era como se ele já tivesse se preparado para uma resposta. "Eu vi, João. Não foi só um choro. Eu vi as sombras nas ruínas, naquelas noites. Elas se moviam, se arrastavam. Não sei se eram almas ou algo mais, mas estavam lá. E elas olharam para mim. Olhavam com olhos que não eram humanos. Eu vi, fiquei paralisado. As palavras dele eram ditas com tanta certeza que eu não sabia mais o que pensar. As sombras, as almas perdidas, os lamentos. E o pior de tudo era que eu sabia que Zé não era o tipo de homem que ficaria inventando essas coisas. Ele era um homem de fé, de caráter forte e que mexeu comigo de uma forma que eu não sabia como lidar. Naquela noite, o choro parou,
mas não o silêncio. O silêncio profundo de algo que ainda estava por vir, aguardando o momento certo para se revelar. E enquanto a chuva caía, eu percebi que, de algum modo, as respostas não estavam no que os outros diziam, mas no que a cidade ainda guardava, no que a mina ainda escondia. As almas perdidas talvez estivessem tentando se libertar, ou talvez algo mais antigo, mais sombrio, esperando o momento certo para se revelar. Eu nunca fui de acreditar em coisas que não têm explicação. Nunca fui de me deixar levar por histórias de fantasmas ou presságios. No interior, a vida é simples. As pessoas trabalham duro e sempre entendem que a vida segue seu curso, sem muitos mistérios. Mas tudo mudou para mim quando, numa noite qualquer, algo me aconteceu. Algo que não tem explicação. Meu nome é Teresa e moro em Brumadinho desde que nasceu. A vida por aqui sempre foi calma. E como qualquer outra pessoa da cidade, eu estava acostumada à rotina. Trabalhava como professora na escola local, ajudava na igreja e, principalmente, rezava todos os dias por aqueles que precisavam de ajuda. Eu sempre soube que a fé tinha um papel importante e era isso que me sustentava, como também aos outros. Mas o que aconteceu comigo e com minha família mudou tudo e me deixou marcado para sempre. Foi durante uma madrugada, logo após um período de chuva intensa, que tudo começou. Eu acordei suada, com o coração disparado e uma sensação de terror que nunca havia experimentado antes. Era como se algo tivesse me chamado, como se eu tivesse ouvido uma voz sussurrando ao meu ouvido, algo que não pudesse ignorar. Não consigo voltar a dormir. Não foi só um pesadelo, não foi só uma sensação ruim. Foi como se meu corpo inteiro estivesse tentando me alertar para algo que estava por vir. Naquele dia, eu me senti desconectado do mundo. Algo estava estranho, e eu não sabia o que era. Aquela sensação de inquietação, de medo, estava crescendo dentro de mim, e por mais que tentasse ignorar, parecia que eu não conseguia afastá-la. Fui à igreja como de costume, e quando me ajoelhei para rezar, uma visão me tomou de assalto. Foi rápido, mas claro o suficiente para eu deixar sem palavras. Eu vi imagens de pessoas correndo, gritos, uma enorme nuvem de poeira e uma terra tremenda sob os meus pés. Vi o rosto de pessoas conhecidas, de alunos da escola, e vi algo que me gelou a alma. Uma grande onda de lama, cobrindo tudo, engolindo tudo à sua frente. Eu vi a morte, de forma pura e cruel. Eu vi vidas sendo apagadas em um instante, sem chance de salvação. Quando a visão se dissipa, eu tremo. Estava em choque. Não sabia se o que tinha visto era real, se estava acontecendo, ou se era apenas minha mente me pregando uma peça. Mas eu sabia que havia algo errado. Eu sabia que aquilo não era uma simples coincidência, que não poderia ser apenas um pesadelo. Naquele momento, algo dentro de mim disse que algo terrível estava prestes a acontecer. Os dias seguintes foram marcados por um peso. Eu não consigo mais olhar para as pessoas da mesma maneira. Não consegui olhar para os alunos, os amigos, e não ver mais as imagens daquela visão. Toda vez que olhou para um rosto conhecido, via aquele terror em seus olhos, como se o destino de cada um já tivesse sido selado. Algo estava prestes a acontecer, e eu não sabia o que fazer. Eu tentei rezar, tentei pedir a Deus que afastasse aquele mal, mas não sabia como. Foram várias noites seguidas de insônia. Eu comecei a ter sonhos estranhos. Em cada um deles, eu via pessoas chorando, pessoas desesperadas, e sempre aquela onda de lama, aquela força destrutiva que engolia tudo à sua frente. Eu via a cidade, mas não reconhecia os lugares. Eu via os rostos das pessoas, mas estavam distorcidos, como se o tempo tivesse corroído suas expressões. Como se eles soubessem que estavam prestes a desaparecer. Como se eles já estivessem mortos, mas não sabiam disso ainda. Eu não sabia mais como lidar com aquilo. Não consegui falar com ninguém sobre os meus pesadelos, sobre as imagens que estavam invadindo a minha mente. Até que, em uma noite particularmente difícil, recebi uma visita. A porta da minha casa se abria em sigilo e uma corrente de ar gelado atravessava o ambiente. Sentia a presença de algo, algo que não tinha explicação. Era como se algo estivesse me observando.
Olhei para o corredor escuro e foi quando o vi. Não era uma pessoa, mas uma sombra. Uma figura escura com a aparência de um homem, mas seus contornos eram distorcidos, como se não pertencesse àquele mundo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade crescente, e sua presença fez com que meu corpo ficasse paralisado de medo. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Eu tentei me mover, mas não consegui. Ele se mudou de mim, e quando estava a poucos metros de distância, ouvi uma voz baixa, quase inaudível, mas clara como cristal. Você viu, Teresa. Você viu o que virá. Prepare-se. Eu não consigo mais raciocinar. Meu corpo sofreu um choque, e a única coisa que consegui fazer foi me ajoelhar e rezar. Rezar com todas as minhas forças, pedindo a Deus para me proteger, pedindo perdão por qualquer erro que eu tenha cometido. Eu sabia que algo estava vindo e que não tinha como evitar. Era como se aquele fosse estivesse apenas me avisando, mas de forma fria e indiferente. Na manhã seguinte, aconteceu uma tragédia. Eu estava em casa processando tudo o que havia acontecido na noite anterior, quando descobri a tragédia na mina. O desabamento, a lama que arrastou tudo, a morte de tantos. Quando ouvi os primeiros relatos, o mundo pareceu desabar sobre mim. As imagens que eu tinha visto, os rostos distorcidos, as corridas desesperadas, tudo estava acontecendo exatamente como eu tinha visto. Cada detalhe, cada movimento estava se tornando real. Eu sabia, eu tinha visto aquilo e não consegui mais fugir da verdade. Meu coração se abriu e a dor que senti foi imensa. Eu sabia que não poderia ter feito nada para impedir o que acontecesse, mas eu também sabia que Deus estava comigo. A sensação de terror que me consumiu naquele momento foi indescritível. Mas o que mais me torturou foi a culpa. Por que eu não consegui fazer mais? Por que eu não fui capaz de alertar as pessoas antes? A dor da tragédia era insuportável. Eu vi famílias, pessoas que eu conhecia, perdendo tudo. Vi uma devastação, uma lama que engoliu tudo, uma cidade transformada em um cenário de dor e perda. O que me consola, se é que é possível, foi a fé. A fé em Deus que me deu forças para continuar, para rezar pelas almas que partiram, para pedir que Ele cuidasse de todos. Eu sei que aquela visão, aqueles sonhos, não eram apenas coincidências. Eu sei que Deus estava me impedindo de avisar. Mas a tragédia aconteceu de qualquer forma, e nada que eu tenha feito ou aqui poderia mudar isso. Só me resta orar pelas almas que partiram e pedir a Deus que um dia as traga de volta para a paz.